Boa noite. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por essa noite. Tenho certeza que Deus quer falar ao coração de cada pessoa aqui nessa noite, de uma maneira única e especial. Amém? Pai querido, que Teu Espírito Santo possa se mover nessa noite de uma maneira muito especial, Pai. Que Teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa aqui. Que a palavra que seja anunciada nessa noite possa, Deus, entrar no coração de cada pessoa aqui presente, Senhor, e trazer uma revelação nova, uma inspiração nova do Espírito Santo de Deus. Que a Tua palavra possa transformar, libertar, curar, salvar nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é A Força da Palavra. A palavra de Deus, ela é inspiração para as nossas vidas, ela é inspiração para cada um de nós. Com a palavra de Deus, através da palavra de Deus, os universos foram criados, o mundo foi feito. Jesus Cristo, quando Ele anunciava o reino de Deus, Ele usava, a palavra que saía da boca dele com muita sabedoria, com muita graça, e as pessoas eram transformadas pela palavra de Jesus Cristo. Cada um de nós aqui deve ter alguma história com a palavra de Deus, algum versículo que tocou no coração no momento de dificuldade. E quantos testemunhos maravilhosos nós temos de transformação provocada, causada pela palavra de Deus. A minha avó materna, ela tinha dislexia. E para quem não sabe, a dislexia prejudica o processamento da linguagem. É uma questão neurológica. Ela era uma pessoa inteligente, mas ela tinha uma grande dificuldade em ler. E por causa disso ela foi analfabeta. A única coisa que ela conseguia escrever era o nome dela. Quando ela ia para a escola, ela foi várias vezes para a escola para tentar aprender. E ela morava no sertão do Piauí, numa família pobre, com poucos recursos. Então não tinha recursos médicos ou métodos pedagógicos para capacitá-la a desenrolar aquele desafio, aquela dificuldade. E durante muitos anos isso era algo até humilhante para ela, porque ela não tinha a capacidade, ela não conseguia ler. A pessoa com dislexia troca o P pelo Q, o B pelo D, o M pelo N. Ela lê uma letra, tenta associar com um som, às vezes não consegue, é um desafio da própria natureza daquela pessoa. E ela se casou muito nova, com 18 anos de idade. Ela teve no total 9 filhos, 8 mulheres e um homem. O homem foi o último, Para aqueles que tentam, não, eu vou tentar de novo para ter um menino, Meu avô tentou 9 vezes, até na 9ª ele teve um menino que ele tanto queria, Minha mãe é a segunda filha. E por conta dessa dificuldade de ler, o meu avô teve uma história tremenda de conversão. Ele era alcoólatra. Por um tempo, por quase 2 anos, abandonou minha avó com 2 filhas que tinha, que era a minha mãe, a segunda, e a minha tia mais velha. Mas quando ele volta para casa, a vida dele foi transformada. Ele teve um encontro com Deus e a partir daí ele foi estudando a palavra de Deus até que se tornou pastor. Fez seminário, foi um plantador de igrejas. Mas sem a minha avó ao lado dele, dando todo o apoio, ele jamais teria feito o que fez em termos de ministério, de plantar igrejas. E o meu avô lia, já que a minha avó não conseguia ler a palavra de Deus, ele lia para ela. E ao todo, juntos, eles leram 5 vezes inteira, a Bíblia inteira. Ele lendo ali de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia com ela. Ele já leu a Bíblia muito mais vezes, mas ao lado dela foram 5 vezes.
E ela, apesar da dislexia, tinha uma memória auditiva fantástica. Como ela decorava versículos só de escutar. E ela ensinava a palavra de Deus para as filhas, para o filho, e memorizava, ensinava versículos, porque ela conseguiu decorar. Ela ajudou meu avô durante muitos anos, fazendo artesanato. Fazia chapéu com palha de carnaúba. Alessandro conhece, né? Carnaúba tem muito lá no Piauí. E ela fazia muito daquilo. E Deus usou a vida dela. E como a palavra de Deus foi importante para a vida dela. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela revela coisas que estão escondidas. Ela traz à luz aquilo que você está precisando, a resposta que você está buscando. A palavra de Deus, ela traz essa revelação. A gente hoje está cercado, estamos cercados de quantas informações, é um bombardeio diário das redes sociais, do noticiário, de amigos, são tantas informações. A gente escuta alguma coisa, já tenta ver se aquilo ali é verdade, se não é, se foi feito com inteligência artificial, se é alguma coisa verdadeira. É um bombardeio diário. E essas informações, tanto conteúdo, compete com conteúdo que não erra, o conteúdo que não falha, o conteúdo que é verdadeiro, o conteúdo que é a palavra de Deus. Que vozes que nós temos escutado? O conteúdo da palavra de Deus, que não mente, que não falha, que nos capacita a viver uma vida na direção do plano que Deus tem para cada um de nós? Ou a gente está alimentando o nosso coração com notícias, com informações que nos deixam ansiosos, preocupados? A gente escuta tanta coisa. Agora essas coisas que nós tanto escutamos, estão edificando as nossas vidas? Quantos dias e horas ao longo dos anos a gente gasta enchendo a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa mente com notícias e informações que não edificam as nossas vidas? É um bombardeio diário. Quando Paulo escreveu para Timóteo, falando para ele: Timóteo, permaneça na palavra. Porque Paulo sabia as dificuldades que Timóteo enfrentaria ao longo da sua vida. Paulo já era mais velho, experimentado, calejado com as experiências da vida, e estava falando para o jovem Timóteo, falando: permaneça na palavra. Porque se ele não permanecesse na palavra, tinha grande chance dele perder o rumo, de ele ir por um caminho que não era o propósito que Deus tinha destinado para a vida dele. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, no primeiro ponto da mensagem, que é a fonte da palavra, Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu vou parar nessa primeira parte aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo no original para a palavra inspirada significa que é soprada por Deus. A Bíblia foi escrita por homens, por seres humanos como nós, falhos, imperfeitos. Mas a palavra de Deus, ela toma vida, ela toma forma, porque ela foi soprada pelo próprio Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. A Bíblia não é apenas um livro religioso, um livro para ficar na estante parado.
A palavra de Deus carrega a própria essência de Deus. Você quer saber o que Deus pensa? Busca na palavra de Deus. Você quer saber a direção que Deus quer que você tome? Busque na palavra de Deus. A gente se desespera, a gente está cansado às vezes de uma certa situação, e parece que a gente fica paralisado, mas a palavra de Deus tem esse poder de ressuscitar dentro de nós a alegria, o ânimo, a coragem para seguir em frente, a coragem para marchar, a coragem para ir na direção daquilo que Deus tem reservado para nós. Se a gente ficar só escutando essas vozes que competem com a palavra de Deus, a gente não vai sair do lugar, a gente vai continuar paralisado, a gente vai continuar sem ação. Mas a palavra de Deus, ela é fogo, ela é um fogo arrebatador, ela nos leva para novos níveis no relacionamento com Deus. A gente precisa crer e confiar na palavra de Deus. A gente vive numa cidade grande como a cidade de São Paulo, onde há tantas filosofias, há tantos posicionamentos políticos, há tanta informação, tantos pontos de vista diferentes. Mas será que você tem prestado atenção, dedicado tempo para saber qual que é o ponto de vista de Deus? O ponto de vista de Deus está escrito aqui, ó. Está registrado aqui na palavra de Deus. Eu estava lendo essa semana, ontem saiu um artigo de um psiquiatra, eu conheço ele pessoalmente, ele é professor da USP e da Faculdade de Medicina do ABC de Psiquiatria, o professor Arthur Guerra, e ele estava escrevendo sobre como a leitura é positiva para a nossa saúde mental, como ler é importante. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros lê muito pouco. Isso é um fato. As pessoas não gostam de ler. A grande maioria, tá? A grande maioria não gosta de ler. E ainda mais hoje em dia, né? Que o celular, ele tomou o lugar dos livros. As pessoas leem o feed ali do TikTok, o Reels do Instagram e vão lendo aquilo ali. Lendo e escutando. É muito mais interativo, tem um apelo muito mais forte, porque tem música, tem ação, tem imagens, mas o livro, quando você lê, o seu cérebro é muito mais exigido, porque você está tendo que construir as cores, os sons, os cheiros na sua cabeça. Se você está lendo, por exemplo, e ela fez uma receita de um bolo maravilhoso, o seu cérebro começa a pensar, que bolo era esse? Que cheiro que tinha? O seu cérebro é estimulado. Quando a gente lê a palavra de Deus, muito mais, porque você está lendo a palavra viva, do Deus vivo, e quando Ele está falando com a gente, na sua palavra, ainda tem o Espírito Santo de Deus, que faz com que aquela palavra que são, em tese, apenas letras, tomem forma, tomem vida, no nosso interior. E a palavra de Deus diz que do nosso interior rios de água viva fluirão. E a palavra de Deus tem esse poder arrebatador de tirar uma pessoa da inércia, tirar daquela posição de água parada. Já viu água parada de chuva? Depois de um tempo começa a cheirar mal, vai juntando poeira, bactérias e começa a cheirar um cheiro ruim. Mas a palavra de Deus não, ela produz vida, rios de água viva no nosso ser, no nosso interior. Por isso se esforce para ler a palavra de Deus. São muitos textos na Bíblia, mas comece pequeno, não coloque um desafio grande demais. Fale, eu vou ler pelo menos um versículo hoje, antes de começar o meu dia, porque a palavra de Deus vai te fortalecer, e a fonte da palavra é o próprio Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que
a palavra de Deus, ela é poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra de Deus, ela traz à luz, às vezes, um pensamento, um sonho que existia no seu coração, que está adormecido, um plano que Deus tem determinado para a sua vida. A palavra de Deus tem esse poder de trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Quando a gente deposita a nossa fé naquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a própria palavra do Deus vivo. Então ela tem essa aptidão, essa capacidade de trazer à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Eu procuro no meu dia a dia usar a palavra de Deus nos momentos mais difíceis, também nos momentos alegres. Quantas vezes estou enfrentando uma dificuldade e eu falo, qual versículo se aplica a essa situação difícil que eu estou enfrentando agora? Eu às vezes não estou com vontade de orar, às vezes não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu me forço a lembrar de um texto bíblico e falo, Senhor, esse desencorajamento, esse desânimo que está vindo agora, não provém de Ti. Porque Deus, você não é fonte de desânimo, de desencorajamento. O meu Deus, Ele é fonte de vida. O meu Deus é fonte de ânimo, de coragem, de um temperamento impetuoso no bom sentido, de nos dar ânimo e força para fazer as coisas. Então, a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou ficar alimentando o meu ser, o meu interior, com palavras que me colocam para baixo, mas eu vou alimentar o meu homem interior, o meu coração, com a palavra de Deus. Qual a função da palavra? Para quê? Qual o objetivo? Qual a função da palavra de Deus? O ponto 2 dessa mensagem. O que ela faz em nós? O que a palavra de Deus realiza dentro de cada um de nós? Lá em 2 Timóteo 3,16, na segunda parte, Paulo está ensinando para Timóteo o que a palavra de Deus faz dentro de cada um de nós. Ele falou assim, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre esses 4 pontos trazidos nesse trecho da palavra de Deus. Ensino. Primeiro ponto, a palavra de Deus vai te ensinar. E como a gente precisa de ensino? A gente vive numa época também que como o ensino é acessível. Hoje, se a pessoa mora num lugar distante, uma criança, né, onde não tem uma escola perto, existe a possibilidade de você fazer o ensino online. Tem educação à distância, EAD. Tem tantas facilidades. Hoje, quantas pessoas às vezes não têm condição de pagar um curso, pagar uma faculdade, ela estuda às vezes só pela internet. Pessoas que aprendem um idioma novo, conseguem falar várias línguas, só estudando na internet, assistindo vídeos no YouTube. Então o ensino é acessível. Mas o melhor ensino que cada um de nós pode ter é o ensino que vem do próprio Deus. Não tem professor melhor do que o Deus vivo. Que Jesus Cristo, mestre dos mestres, o nosso Senhor que quer nos ensinar como viver aqui na terra de uma maneira em que a gente vive uma vida verdadeiramente abundante nele. Então, o ensino mostra a verdade. É como se fosse uma bússola. Se você tivesse perdido, você tem uma bússola, você vai achar o norte, o caminho. A palavra de Deus serve também para repreensão, porque ela mostra o erro. Ninguém aqui gosta de ser repreendido.
Às vezes a repreensão é constrangedora. É constrangedora porque a gente não gosta, né? Quando às vezes a verdade é dita de uma maneira nua e crua para a gente. A gente está fazendo uma coisa achando que está fazendo certo, ou às vezes achando que está errado mesmo e está fazendo mesmo assim. E vem uma pessoa e nos repreende. Agora, a repreensão da palavra de Deus é um negócio sobrenatural. Porque ela tem a capacidade de repreender e atuar no nosso espírito para gerar uma mudança de rota. A repreensão de Deus não é para te matar, não é para te derrubar, mas é para te levantar, para te tirar do caminho do erro e te colocar no caminho do que é certo diante de Deus. Por isso, quando você for repreendido, não endureça o seu coração, mas aceite a repreensão da palavra de Deus. A repreensão serve como um alerta. É quase como se fosse aquela luz que acende no painel do carro. Olha, está precisando trocar o óleo, está precisando trocar o óleo. Tem aquele ditado, né? Quem avisa, amigo é. E Deus avisa. Quantas vezes Ele vai repreendendo e a gente às vezes por teimosia fala, não, vou continuar fazendo. A Bíblia conta a história do rei Davi, que pecou, que adulterou. E tenho certeza que Deus foi tentando falar com Davi no templo, foi tentando falar com Davi através de pessoas, mas ele estava completamente cego pelo pecado que ele tinha cometido, até que um dia o profeta Natan repreendeu Davi duramente. A repreensão foi tão dura que já veio com a palavra de Deus dizendo, Davi, você pecou, porque você pecou vai acontecer isso, 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 e as consequências terríveis. Por quê? Ele escutava a repreensão e não queria aceitar, provavelmente Deus falando ao coração dele, ele ignorando, porque ele não queria um confronto com a verdade. Quando você for repreendido pela palavra de Deus, não faça como Davi. Ele no final, quando foi repreendido, ele se volta para Deus. Mas a gente não precisa esperar o carro fundir o motor. Quando a luz de alerta de que o óleo precisa trocar, acender, muda a rota. A palavra de Deus serve também para correção. Coloca a gente de volta no caminho certo. É como o alinhamento da roda de um carro, né? Tem que fazer alinhamento e balanceamento para o carro não ficar indo para a direção errada. A correção é isso. Deus nos corrige para que a gente também corrija o rumo das nossas vidas. E quem faz isso é a palavra de Deus. E por último, a Bíblia diz que a palavra de Deus serve também para a educação na justiça, que é um treinamento contínuo para que a gente viva uma vida de justiça e retidão. Educa na justiça. Justiça tem a ver com fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é certo, justiça com seus colegas de trabalho, justiça com seus filhos, justiça com seus pais, é uma vida de retidão, de correção. Então a palavra de Deus ela tem uma série de destinações. Paulo falou aqui de 4 para Timóteo, mas a palavra de Deus é repleta de objetivos, de metas para as nossas vidas. Ela trata várias áreas das nossas vidas. A gente precisa entender que quando a gente tem que tomar uma decisão difícil, a gente precisa aprender, não vou aqui no YouTube pegar um vídeo para falar dessa situação, vou aqui falar com meu amigo, com minha amiga. Claro que você pode buscar bons conselhos, mas primeiramente busque a direção na palavra de Deus. Quando a gente sentir culpa ou arrependimento, vá para a palavra de Deus, não fica remoendo aquele sentimento, vá ler a Bíblia, vá orar, vai buscar a presença de Deus, Ele quer falar com você. A palavra de Deus nos ajuda a crescer no Senhor, ajuda a purificar o nosso caminho. Salmo 119:9 diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho?
De que maneira? E a resposta é observando conforme a sua palavra. A gente precisa entender que a palavra de Deus tem esse poder de guardar o nosso coração puro, de guardar a nossa vida em santidade, em pureza. Um pregador chamado Moody, ele escreveu assim na sua Bíblia: o pecado procurará me afastar desse livro. Este livro procurará me afastar do pecado. Porque o diabo, ele sabe que se você anda distante da palavra de Deus, é muito maior a chance de você cair em pecado. Quantos pecados poderiam ser evitados se a gente estivesse gastando mais tempo, investindo mais tempo na palavra de Deus, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Você pode não escutar a voz audível de Deus, mas a palavra de Deus fala. É a própria voz de Deus falando aos nossos corações. Fuja do pecado e corra para a palavra de Deus. Ela vai te fortalecer para que você não peque. A Bíblia fala, né, escondi lá em Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A preocupação maior do salmista não era nem pecar contra o próximo, que também está errado, mas em primeiro lugar, Deus, eu não quero pecar contra ti. Então, o propósito da palavra de Deus é nos preparar, é nos capacitar para viver uma vida abundante. Quando Jesus Cristo salva as nossas vidas, Ele nos dá de presente uma vida abundante, uma vida nova. Mas através da palavra de Deus, nós somos edificados continuamente, dia após dia, renovados na presença dEle, através da palavra, Ele falando aos nossos corações. Lá em 2 Timóteo 3,17, a palavra de Deus diz assim: a fim de que o servo de Deus, e cada um de nós que segue a Deus, somos servos de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é que cada um de nós será perfeito, nós somos falhos e imperfeitos, mas o sentido dessa perfeição aqui, é no sentido de maturidade cristã. É uma pessoa que não está sujeita. Hoje foi um dia que teve tanta ventania, né, na cidade. Veio um vento, já te derruba. Veio um problema, você já está prostrado, caído no chão. Qualquer situaçãozinha que acontece, ai, ui, chora, reclama, em vez de correr para a palavra de Deus. É essa perfeição que Deus está falando aqui na sua palavra, essa maturidade cristã. Em um texto da palavra de Deus, Paulo dizia para a igreja, dizendo: olha, já era tempo de eu estar dando para vocês um alimento sólido, mas parece que vocês não amadurecem, eu tenho que ficar dando leitinho ainda para vocês. Nós como cristãos precisamos amadurecer. Às vezes é até triste ver pessoas que estão na igreja há 10, 20, 30, 40 anos, e não sabe um versículo de cor da palavra de Deus, não sabe o que a palavra de Deus diz para as situações que ele está enfrentando. Tem que fazer assim no sorteio, né? Claro que você pode ler um texto aleatoriamente da palavra de Deus, mas você pode, ainda mais hoje que tem Google, né? Você pode, o que tem versículo que fala aqui sobre saúde financeira? Quais são os versículos que falam sobre saúde física, sobre saúde espiritual? A gente consegue facilmente achar e vai lá estudar a palavra de Deus. Se você está precisando de força numa área específica da sua vida, vai ler a Bíblia, os textos da palavra de Deus que falam sobre essa situação que você está vivendo. Você procura às vezes em tudo quanto é canto a solução, menos na fonte que você tem que buscar, que é a palavra de Deus.
Então, a palavra de Deus, ela vem para cada um de nós, com o objetivo de nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Paulo, quando falava aqui de estarmos habilitados para toda boa obra, ele estava pensando em capacitação da igreja, do corpo de Cristo, para cumprir o chamado de Deus aqui na terra. Você está preparado? Se chega uma pessoa e faz uma pergunta para você, sobre o reino de Deus, o que eu preciso fazer para ter um encontro com Deus, para ter Jesus Cristo como Senhor da minha vida? Ah, não sei. A gente precisa estar preparado, é disso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos estar preparados para trazer uma palavra de esperança para as pessoas. Mesmo que você ainda está novo nessa caminhada com Deus, você consegue se dedicar lendo um pouquinho, vai lendo pouco a pouco, e o Espírito Santo de Deus, ele não vai jogar sobre você uma responsabilidade maior do que aquela que você nesse momento, nesse estágio da vida espiritual, você é capaz de receber. A Bíblia conta a história dos talentos, né, que Jesus Cristo contou aquela parábola, aquela história de um mestre, de um senhor, que viajou e deixou a um servo 1 talento, a outro 2 e ao terceiro 5 talentos. E é interessante que aquele servo que recebeu um único talento, ele falou: mestre, como eu sabia que você era muito duro, eu fui lá e enterrei o talento, para não perder. E a Bíblia não fala que os outros servos que receberam 2 talentos e 5 talentos falaram a mesma coisa. Eles não acharam o pedido do mestre muito difícil. Para ele estava tranquilo. Porque isso tem a ver com capacidade. Deus, ele quer alargar, esticar a nossa capacidade de receber mais talentos da parte dele. E você só vai receber mais talentos do Senhor quando você estiver mais preparado, e você só estará mais preparado quando você estiver firmado na palavra de Deus. Quando você estiver alimentado e fortalecido pela palavra de Deus, aí Deus vai falar: opa, esse meu servo, essa minha serva está preparado, eu vou derramar mais, eu vou colocar mais. E saiba que quando Deus aumenta a sua capacidade, não é para você reclamar. Comece a orar a Deus, pedindo a Ele mais capacitação. Mais capacitação para receber mais dEle. Não para você engordar espiritualmente, mas para que você receba e flua sobre a vida das outras pessoas. Flua no seu trabalho, flua na sua escola, flua na igreja. Deus quer te usar, e para isso você precisa estar preparado. A palavra de Deus nos prepara. Lá em Salmos capítulo 1, versículos 2 e 3, esse salmo, eu sei ele de cor, o salmo inteiro, capítulo 1, porque eu aprendi quando era criança. Meus pais faziam, eu gostava disso. E como esse salmo primeiro foi importante na minha vida, ao longo da minha vida. Tem um texto que fala: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E quantas vezes, porque a gente cresce no mundo, cresce sob tudo quanto é tipo de influência. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou para mim: Éber, não quero você nessa roda. Essa é a roda dos escarnecedores. E escarnecedores são as pessoas que não estão nem aí para Deus. No texto original tinha a ver com aqueles que escarnecem da palavra de Deus. E se você vê, se uma pessoa não respeita a sua fé, se uma pessoa faz pouco caso daquilo que você acredita, não é para você estar convivendo com essas pessoas, na roda com elas. Você não vai virar um ermitão, sair do mundo. Você está no mundo, você tem colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola. Mas se você perceber que a conversa está caminhando para um lado errado, sai de lá.
E esse Salmo 1, capítulo 1, fala sobre o justo, que é diferente do ímpio. E vai dizendo, pelo contrário, o prazer deles, do justo. Qual é o seu prazer? É assistir, não tem problema nenhum em streaming, tá? Netflix, mas qual é o seu prazer? Assistir 5 séries, 5 temporadas em sequência? Ou gastar mais tempo na palavra de Deus? O que vai te fortalecer para os problemas dessa semana? O que vai te encorajar, te capacitar mais? Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo. E tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra aqui é muito forte, né? Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham, assim também tudo o que essas pessoas fazem. Nessa versão, nova tradução na linguagem de hoje, fala, tudo que essas pessoas fazem dá certo. É forte isso, né? Tudo que eu fizer vai dar certo? Vai. Porque você está firmado na palavra de Deus. Pode ser que aos seus olhos não deu certo. A empresa que eu abri não foi para frente. Mas se o propósito de Deus não era que aquela empresa fosse para frente, ela não vai mesmo. Porque Deus pode ter outros planos para a sua vida e você nem sabe. Por isso que quando você está firmado na palavra de Deus, tudo o que você fizer vai dar certo. Porque você está firmado não no que as pessoas dizem, não no que o coach falou, não no que eu vi no Reels do Instagram, mas eu estou firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela tem esse poder transformador de nos preparar, de nos capacitar. E a gente precisa guardar essa palavra no nosso coração. Quando Timóteo escuta Paulo falando, ele diz, Timóteo, permaneça na palavra de Deus. Permanecer é estar sempre lá, é estar sempre buscando, retornando, se capacitando na palavra de Deus. Por isso que esse Salmo 119:11 diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar no coração não é só memorizar por memorizar, mas é remoer, é meditar, é repetir, é internalizar aquele texto, até que ele comece a produzir vida dentro de você. Se você ficar falando, imagine só, vou pegar aqui o Salmo 23:1, que é um versículo super conhecido, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Se você todos os dias sai de manhã da sua casa dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você pode complementar dizendo, nesse dia Deus não vai me faltar alegria. Nesse dia Deus não vai me faltar disposição. Não vai me faltar paciência. Não vai me faltar resiliência. E você vai complementando, é um versículo. Mas isso pode transformar completamente o seu dia. Ao invés de começar reclamando, chateado, perdi o horário, o despertador não tocou. Não, comece a declarar bênção sobre a sua vida. Comece a declarar a palavra de Deus sobre o seu dia. Comece a declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. É completamente diferente, é um dia novo, transformado. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela tem essa função de nos transformar. E nessa noite, essa mensagem é um convite à transformação. É um convite a permitir que a palavra de Deus transforme cada um de nós. Não só nessa noite, mas todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra possa moldar a sua maneira de pensar. Lá em Romanos capítulo 12, a palavra de Deus fala
sobre a importância de nós termos a nossa mente transformadas, renovadas. Mas a sua mente só será renovada e transformada pela palavra de Deus. Se você se mergulha na palavra de Deus, dia após dia, essa palavra tem esse poder transformador. Eu já falei e já falamos aqui tantas vezes, como é fácil o acesso à palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus no celular, em livros, no formato de livro, em tantas versões. Tem tanto auxílio hoje para você entender o significado de uma palavra no original, o que aquilo ali quer dizer. Você pode falar com os pastores, você pode tirar suas dúvidas, tem tanta facilidade. Quando Paulo escreveu para Timóteo, falando para ele permanecer nas Escrituras, falando para ele buscar a presença de Deus na palavra, era tão caro, você ter um texto da Bíblia. Naquela época o Novo Testamento ainda nem existia, estava sendo escrito, e era tão caro, porque eram rolos, o rolo de Isaías, o rolo de Salmos, e os salmos eram divididos em diversos rolos, e era muito caro, poucas pessoas liam, a maioria das pessoas eram analfabetas naquela época, e ele fala, olha, as pessoas pegavam um texto da Bíblia, um falava para o outro, iam memorizando dessa forma, e hoje a gente tem tanto acesso fácil à palavra de Deus, e a gente deixa de nos aprofundarmos como deveríamos, para o nosso fortalecimento espiritual e nosso crescimento. Nós queremos uma igreja saudável, uma igreja forte, uma igreja que não é abalada por qualquer coisa, mas tem os seus pés firmados na rocha que é Jesus Cristo, tem os seus pés firmados nesse Jesus Cristo que é o verbo que se fez carne, que veio aqui no mundo e habitou entre nós, e nos deu uma vida em abundância, uma vida abençoada, uma vida onde a gente tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, onde a gente tem a certeza que o nosso Pai Celestial está o tempo todo, querendo o nosso bem, o melhor para as nossas vidas, mas Deus está dizendo lá, meu filho, minha filha, vai ler a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, busca a minha presença na minha palavra, e esse desafio é para cada um de nós, que essa igreja seja uma igreja forte na palavra de Deus, saudável na palavra de Deus, fortalecida na palavra de Deus, amém? Vamos nos colocar em pé. Essa noite eu vou orar, e vou pedir a Deus para que esteja fortalecendo cada um de nós aqui, para termos esse hábito, para termos esse prazer de estar buscando a palavra de Deus. O melhor remédio para a nossa saúde espiritual é a palavra de Deus. Você pode estar fraco essa semana, se sentindo fraco, mas toma o remédio da palavra de Deus. E esse remédio não tem contraindicação. Você pode tomar a quantidade que for, você pode tomar inúmeras doses, você não vai passar mal, você só vai passar bem, só vai te fazer bem. Vamos orar. Por favor, incline suas cabeças, feche seus olhos. Pai querido, nessa noite, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada vida aqui, Senhor. Quem convence é o Teu Espírito Santo, quem opera é o Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, faça algo novo em cada coração nessa noite. Ó Deus, que nós como igreja possamos cada dia mais nos fortalecer na Tua palavra e no poder do Espírito Santo de Deus que emana dela, trazendo revelação, trazendo compreensão, trazendo ensino, repreensão, correção. Ó Espírito Santo de Deus, que sejamos fortalecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja ricamente nessa semana, que essa seja uma semana de fortalecimento espiritual, de crescimento em Deus, que nós não nos
acovardemos diante dos problemas e das dificuldades, mas que nós sejamos encorajados pela Tua palavra, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pela vitória que Jesus conquistou na cruz por nós. Que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Aleluia, vamos louvar.